turma. Professor Eduardo Mizuno, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver acessando. Essa nossa aula vai revisar os conceitos de matéria, átomos, modelo atômico e tentar tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é matéria. Matéria, gente, é tudo. Tudo que existe no universo. Não é só os objetos, como estava na sequência didática, mas tudo. O ar que está à nossa volta é feito de matéria na forma gasosa, os líquidos, mesmo as partículas que estão dispersas no vácuo do espaço, também são matéria, né? A gente diz que a matéria está numa concentração muito menor no vácuo do espaço, mas existem partículas de matéria também. E as estrelas, os planetas, o próprio corpo dos seres vivos é feito de matéria. Então, tudo que existe no mundo é feito de matéria. E essa matéria, ela vai compor todas as substâncias, né? Você pensar plástico, metal, vidro, ar, gases diferentes, líquidos, tudo isso é matéria. E do que é feita então a matéria? A matéria é composta de várias substâncias diferentes. Por exemplo, o ar é feito de gás carbônico, CO2, gás oxigênio, gás nitrogênio, vapor de água. Aliás, a água é a substância mais abundante no nosso planeta, né? O H2O. Plástico é uma substância, o açúcar é uma substância, várias coisas aí do nosso dia a dia, na verdade tudo, né? São substâncias. A celulose é uma substância que está presente no papel, está presente no algodão, está presente na madeira. E essas substâncias, elas são compostas de partículas cada vez menores, né? Quando a gente pega, por exemplo, a celulose. A celulose, na verdade, ela é composta por várias moléculas de açúcar. Várias o que, professor? Moléculas. O que é uma molécula? A molécula ainda não é a menor parte do que a gente está falando, tá? A molécula é uma combinação de vários átomos conectados. Ai, pronto, tá ficando cada vez mais complicado. Peraí, átomo, molécula, como é que eu faço? Imagina o seguinte, você quer construir um objeto com pecinhas encaixáveis. Vamos falar de Lego, por exemplo, né? Você quer montar um robô de Lego. Aí você vai fazer o braço do robô de Lego. O braço já vem prontinho? Não. Você vai pegar várias pecinhas, vários bloquinhos Lego e vai conectar um no outro para fazer o braço do seu robô. Então, cada pecinha, cada bloquinho de Lego seria um átomo. O átomo é a menor parte da matéria que existe no universo. A menor parte da matéria, então, é o átomo. A menor parte do Lego é um bloquinho de Lego. Você vai grudar várias pecinhas de Lego para formar o braço do robô. Beleza, então, os vários átomos conectados são uma molécula. Quando você conecta vários átomos, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio, você faz uma molécula simples de açúcar, que quimicamente é C6H12O6, ou seja, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Aí, com essa molécula de açúcar, você consegue, encaixando uma na outra, por exemplo, uma fibra de celulose, que vai compor o seu papel. A substância celulose é composta de várias moléculas de açúcar. Então, dá um outro exemplo mais simples de molécula. A água, H2O, todo mundo sabe que água é... O que quer dizer isso? Quer dizer que cada molécula de água, cada partícula submicroscópica de água é composta por 2 átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio, O.
assim como cada micropartícula de gás carbônico que está no ar à nossa volta, CO2 é composta de C, um átomo de carbono, O2, dois átomos de oxigênio. Então, os átomos são a menor porção da matéria e que combinados vão formar todas as moléculas, todas as substâncias que compõem a matéria. São diferentes tipos de átomos, cada tipo de átomo é representado por um elemento químico. Então, por exemplo, você pega 1 litro de água, tem ali bilhões de átomos de oxigênio e bilhões de átomos de hidrogênio. Cada um deles igualzinho ao outro. Então, o conjunto dos átomos de hidrogênio, né, o tipo de átomo que é o hidrogênio, a gente chama de elemento químico. Cada elemento químico tem suas propriedades, suas características diferentes. E todos esses elementos químicos foram listados, foram organizados numa tabela que se chama tabela periódica dos elementos. Então, nessa tabela periódica estão todos os elementos químicos que o ser humano conhece, tá? E ela é apresentada aí só para vocês terem uma ideia, não precisa saber ela de cor ainda, tá? Isso só lá na frente. Mas todos esses elementos químicos estão listados na tabela periódica que está mais à frente aí na nossa apresentação. Esses elementos químicos que estão na tabela periódica representam aí os átomos e cada átomo ele é composto de 3 tipos de partículas subatômicas, né? Subatômicas porque elas são menores que o átomo, né? Tá abaixo do átomo. As partículas são os nêutrons, os prótons e os elétrons. E tem 2 características entre essas partículas subatômicas que faz com que a gente identifique essas partículas subatômicas. Um deles é a massa, a quantidade de matéria que tem nas partículas, e outro é a carga elétrica. Funciona assim: o nêutron ele possui uma determinada massa, mas não tem carga elétrica nenhuma, ele não é nem positivo nem negativo, a gente diz que ele é neutro, por isso que ele chama nêutron. O próton, ele também possui uma certa quantidade de matéria, possui uma massa exatamente igual à do nêutron, mas ele já tem a carga elétrica positiva. O elétron, por sua vez, que tem a carga negativa, ele praticamente não tem nenhuma massa, né? A quantidade de matéria que existe no elétron é tão pequena que não dá para medir. Então, o que compõe a massa de um átomo é só a soma dos prótons e dos nêutrons. Se você voltar lá na tabela periódica, você vai ver que cada elemento químico tem uma quantidade de prótons, uma quantidade de massa, né? A massa atômica, como eu acabei de falar, é a soma dos prótons com os nêutrons. E se o átomo estiver eletricamente neutro, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons tem que ser exatamente igual, né? Porque como o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, a hora que junta, fica neutro, né? Um anula o outro. Como é que esses elementos, como é que essas partículas estão distribuídas num átomo? Já existiram vários tipos de modelos para tentar explicar a distribuição dos prótons, nêutrons e elétrons nos átomos. Hoje, a estrutura mais aceita, né, é o modelo Rutherford-Bohr, onde você tem prótons e nêutrons concentrados no interior do átomo, né, no chamado núcleo, e em volta você tem a eletrosfera, onde os elétrons circulam como se fossem órbitas de planetas em camadas bem determinadas, né? A quantidade de elétrons circulando ali em
camadas bem determinadas. Como os elétrons estão circulando em volta do núcleo do átomo, é fácil você tirar ou você colocar elétrons num átomo, né? Eles estão soltos, circulando ali, de repente um escapa e aí aquele átomo fica com elétrons a menos, ou chega um elétron de fora, aquele átomo fica com elétrons a mais. E aí quando isso acontece, o átomo ganha carga elétrica. Se tiver elétrons a mais, ele fica com carga elétrica negativa, porque o elétron tem carga negativa. Se ele perder elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, vai ficar com carga elétrica positiva. Esses átomos com cargas elétricas, a gente chama genericamente de íons, né? Íon nada mais é do que um átomo que tem carga elétrica. Será que vocês entenderam essa aula? Então, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pra gente, tá bom? Valeu!